então, essa reunião compartilhada, né, da neonatologia e o departamento de ginecologia e obstetrícia aqui do CAI da Unicamp. Estamos com muitas pessoas nesse salão presencial e também online, muitas pessoas, não só do estado de São Paulo, mas também pelo interesse do assunto do Brasil como um todo, está nos acompanhando, tá? Lembrar também que, para aqueles que não puderam estar aqui conosco, essa apresentação ficará gravada nos canais aqui do YouTube institucional. Então, lembrar a todos que o porquê falar desse assunto, né? As infecções fúngicas em unidades neonatais, hoje, elas se constituem em grande preocupação mundial e no Brasil não é diferente. Os dados da Anvisa já de 2015, 2016 apontavam as cândidas como o terceiro agente etiológico das infecções confirmadas laboratorialmente associadas a um catéter central. A variabilidade por regiões, ela varia de 8% a 21%, 22%, onde os estados da região norte e nordeste apresenta a maior prevalência dessas infecções. Hoje, o motivo da gente estar aqui é para falar de um micro-organismo emergente, preocupante do ponto de vista mundial, que é a Candida auris, e nós teremos, então, a participação da doutora Angélica, como já foi apresentada aqui, que é docente do Departamento de Microbiologia, ela é coordenadora do Laboratório de Microbiologia do HC, e que está participando da investigação dessa ocorrência aqui no CAISM. Participará também o professor Jamil Caldas, que é livre-docente do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, que vai falar sobre os aspectos clínicos e epidemiológicos da Candida auris em recém-nascidos, o que a gente tem já de base de evidência na literatura, e a doutora Carolina do Vale, que é médica infectologista, docente, coordenadora do controle de infecção, né, dos CPCIdas aqui do CAISM, e ela é doutora em tocoginecologia aqui pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp também, tá? Agradeço a presença de todos e passo a palavra agora para os nossos palestrantes. Ao final, podemos fazer perguntas, quem estiver no presencial, e na medida do possível a gente vai atender também algumas perguntas vindas por chat, tá bom? Bom encontro a todos. Bom dia a todos. Vamos lá. Coube minha missão de começar. Eu vou falar um pouco da parte metodológica, das dificuldades da identificação, e agradecer muito o cuidado de todo mundo que tem trabalhado nisso, a dedicação de todos os profissionais dos dois hospitais envolvidos, né? Mostrar para vocês quais são todas as nossas dúvidas e por que a gente tem tantas dificuldades em identificar e trabalhar com esse micro-organismo. Só para localizar todos. Nossa, é muito rápido. Mais rápido que eu. Só para localizar, então, nosso micro-organismo é uma levedura, tá? O mesmo grupo de cândidas que já são mais conhecidas para a gente, como Candida albicans, Candida parapsiloses, né, envolvida em vários surtos de infecções hospitalares, com suas características diferenciadas. Um pequeno histórico, em 2019, o Japão, então, identificou o primeiro isolado que ele denominou de Candida auris, mas quando fizeram um levantamento retrospectivo, ela já tinha sido encontrada em 2009 com um outro nome, Candida emulone, que é o que acontece com alguns equipamentos que a gente ainda usa para identificação hoje. Depois eu vou mostrar isso para vocês. Em 2015, foi o primeiro surto, mas na época tinha sido identificado como um surto de Saccharomyces. Tem culturas positivas para Saccharomyces resistentes à fluconazol. Chamou muita atenção essa característica. Esses micro-organismos foram enviados para o CDC. Quem estava lá na sexta-feira à tarde para receber essa caixa era eu. Sexta-feira à tarde, assim, isso não acontece. Uma pequena caixa com 17 tubos com suspeita de que eram Saccharomyces isolados de cultura. Na realidade, depois dos testes moleculares de identificação, ficou confirmado que 15 delas realmente eram
A gente está sem apontador, vou ter que apontar, né? O outro não funciona na tela. A gente, então, tinha comprovados já 15 isolados com Candida auris, tá? Uma delas era a panacilose e apenas um dos isolados de realmente eram Saccharomyces. A partir daí, então, foram vários isolados em vários países. Praticamente todos os continentes começaram a detectar. Em 2016, o CDC fez, então, um alerta geral com várias instruções de investigação e conduta relacionadas a isso. Em 2017, a gente tem o primeiro documento da Anvisa, colocando, então, as precauções e as informações para os centros de atendimento em saúde, atualizado recentemente em 2022, que é o que a gente está seguindo, então, para fazer os trabalhos. Tá? Em 2020, surgiu o primeiro caso no Brasil, em Salvador, então, que já foi relatado pelo professor Nóbrega, é um paciente adulto na UTI de uma cidade de Salvador. Entre final de 2021 e início de 2022, foram 48 casos em Recife, tá? Todos adultos. E, recentemente, então, nós estamos vivendo os casos de maio, né? Em maio, nós tivemos relato de 6 casos em Recife, não sei se a gente teve outros desdobramentos, todos adultos. E agora, então, o primeiro caso de neonatologia aqui na Unicamp. Tá? Vamos falar, então, desse nosso novo desafio. A Candida auris é um fungo do gênero Cândida. Tá? Ele é emergente, então, é uma ameaça por conta da sua capacidade de apresentar resistências, 3 classes de antifúngicos que a gente conhece, né? O que a gente tem disponíveis. Os foliênicos, né? No caso deles, B, as equinocondinas, e os azólicos. Ela forma biofilme a depender da clade, já vou mostrar para vocês essa distribuição, algumas produzem mais ou menos biofilme, e aí a gente lembra, né, da paracilose, todo aquele problema de transmissão pelas mãos, de biofilme nos catéteres plásticos e eventualmente nas artérias. Pode causar, então, infecção de corrente sanguínea, outras infecções invasivas, principalmente quando a gente fala de paciente imunocomprometido ou com comorbidades independentes, tá? Aqui é um problema também, ela sobrevive a temperaturas extremamente altas, entre 37 e 42 graus. Ela sobrevive bem no ambiente, fora do organismo humano, por bastante tempo. Então, essa capacidade dela se externar por superfícies, de permanecer nessas superfícies, às vezes até sem um líquido, sem um limite. Ela pode ser, então, encontrada colonizando pele humana sem estar causando absolutamente nada. Então, o indivíduo pode permanecer colonizado por muito tempo. Então, a gente sair coletando e investigando todas as pessoas realmente não vai nos dar uma informação que resolva nossa situação de evitar a infecção. Aqui, essa eu coloquei só para mostrar para vocês que o organismo do paciente muito competente, ele tem muitas barreiras para evitar essa colonização, tá? Então, as nossas bactérias da microbiota da pele, elas competem com a Candida auris. Então, ela não se instala e não permanece lá por muito tempo. A nossa resposta imune também dá conta de eliminá-lo, tá? E alguns desinfetantes, como o gluconato de clorexidina, também diminuem muito essa colonização. Todas essas características que eu mostrei rapidamente para vocês, então elas favorecem as infecções por conta de permanecer do ambiente e eventualmente ser carregado pelas mãos e por dispositivos utilizados dentro do ambiente hospitalar. Os principais pontos de preocupação, então, com as infecções de Candida auris relatados no site do CDC, eles focam em resistência, eu vou mostrar já para vocês, a dificuldade da identificação, classificação adequada da Candida auris e os surtos, obviamente, que é o motivo de estar todos aqui. Tá? Eu vou começar de trás para frente. Aqui tem um mapa, o último mapa publicado com surtos, né? Só em 2020, então os nossos mais recentes ainda não mostram aqui, tá? Por isso que o Brasil ainda tem mais claro. Mas a gente tem surtos em praticamente todos os continentes. O que é interessante perceber é que, de acordo com os continentes, os micro-organismos foram divididos em clades.
Atualmente são estabelecidas 4, já estão tentando estabelecer então uma quinta classe, que é agrupada de acordo com algumas características, tanto bioquímicas quanto moleculares, mas que tem algumas características compartilhadas de resistência, tá? Então, a clade 1, sul-africana, mais resistente a flúor, resistência utilizada para as proteínas, tá? E, eventualmente, anfotericina ou até todas elas. A clade asiática é menos resistente, a africana e as demais têm uma característica bem parecida com a sul-asiática. O grande problema da nossa parte de identificação está aqui, o comportamento dessas clades é muito variável. Então, alguns crescem no meio como cicloexemida, outros não. Alguns fazem o pseudoeif que a gente usa para fazer identificação morfológica de espécies de cândida, outros não fazem, e assim por diante. Então, essa variabilidade dificulta ainda mais a nossa capacidade, ou a capacidade de laboratórios que não têm, que não têm alguns equipamentos de fazer identificação correta, tá? Em termos de multiresistência, o que a gente tem de relatos? Por exemplo, os isolados do hemisfério norte, principalmente dos Estados Unidos, 90% são resistentes a flúor, 30% resistentes à anfotericina B e menos de 5% resistentes às equinocandinas. Aqui a gente está falando de microfungina, e a microfungina, tá? Essas proporções podem variar. E se você testar vários isolados de um mesmo paciente, pode variar esse resultado dentro daqueles diferentes isolados de um mesmo paciente. Por isso, aquela história, não, vou testar o primeiro isolado de cada um, está valendo mais, né? A gente tem que avaliar todos. O nosso problema de fazer esse teste é que ainda não há pontos de corte definidos para a suscetibilidade de candidato, de aulas. A gente tem muito poucos, tanto no CLSI quanto no BRCASH, que são os documentos internacionais que regulam isso, a gente tem só para 5 anos, só para os meus clientes, né? Imagine, a Auris não chegou ainda na tabela, tá? A gente não tem também dados numéricos para poder fazer um ponto de corte que seja fidedigno. O que está sugerido, o que tem no site do CDC e nas publicações mais recentes, são sugestões, tá? Eu coloquei aqui a tabela principal, então, de sugestões. Breakpoints aqui dos pontos de corte tentativos que o CDC fez para algumas drogas. Então, fluconazol acima de 32, isso significa, então, que eles trabalharam com vários isolados, muitos isolados, e eles determinaram que acima de 32, a maioria dos isolados já tem uma mutação que está diretamente ligada com resistência às órgãos. Então, provavelmente não funciona. Tá? Não tem dado de voriconazol, então eles falam que você pode usar fluconazol para predizer a resistência ou não ao flúor, por enquanto, a vórica, por enquanto, tá? Eventualmente, os isolados que já são resistentes ao flúor não necessariamente já são resistentes, mas a decisão de tratar, de usar, ainda tem que ser de quem está manejando o paciente. Tá? Com relação à anfotericina B, o que se sabe, inclusive foram feitos alguns testes em animais para tentar determinar essa concentração inibitória, né? É que se você tiver, por exemplo, uma concentração inibitória de 1 ou de 1,5, assim como foi determinado já para outras espécies, nos manuais que eu mencionei, é para ser considerado como resistente, tá? Se a gente usa teste, como a gente tem mais facilidade de usar também, 1,5 já é considerado e resistente. Por quê? Porque a concentração sérica é em torno de 3,5, né? Você teria que concentrar o dobro da concentração sérica para fazer efeito. Então, se você tem 1,2, você nunca vai calcular. E aí você não vai conseguir ter uma concentração terapêutica. Com relação às equinocardinas, os pontos de corte são também provisórios, tá? Testaram poucos, mas elas costumam ser as menos apresentativas, tá? Existe essa recomendação lá mesmo no site do CDC, dizendo que mesmo a concentração elevada, se você estiver tendo um efeito adequado, talvez, pelo fato dessa correlação estar bem estabelecida, talvez você ainda possa apostar nesse antifúngio. Tá? No manual da vida, o que tem é que devem ser encaminhados, inclusive, para a busca de mutação de resistência, isolados que tenham a nidolafungina de 0,25, a gente aqui não tem, teste, né, normalmente para a nidolafungina,
e acima de 4, MIC de 4 microgramas por ml para fluconazol, porque eu acredito que a compatibilidade já tem um mecanismo de resistência, e se tiver mutação de resistência, provavelmente não adianta usar isso, né? O problema é que esse sequenciamento não é uma coisa. A sensibilidade dá para fazer mais depressa. Eu coloquei aqui só para comparar um dos testes que a gente fez com os isolados desse evento, né, desse surto, e a princípio esse micro-organismo ele apresentava concentrações inibitórias mínimas bem baixas em relação a esses breakpoints tentativos aqui do CDC, tá? Então, um de meio, um óleo de 0,03, aqui tinha um alvo de meio, e as equinocodinas que a gente consegue testar, caso bem baixinho também, tá? O asterisco está aqui porque uma amostra mais recente que a gente testou, a gente tem que finalizar o resultado ainda, né, da próxima leitura, mas ele está apontando para uma resistência à flexibilidade, né? Para o equinazol está fundindo ainda, tá bem sensível. Okay? Dificuldade de identificação. Então, os hospitais que têm laboratório de apoio, que tem alguns equipamentos como esses aqui, nada contra os equipamentos, são todos ótimos, mas eles não têm ainda a capacidade de diferenciar a candida auris das outras e, eventualmente, denomina ela com outras nomenclaturas. E aí, confunde a gente na hora de relatar esse resultado, tá? Então, existe esse alerta, essa tabela está no manual do organismo, então, quando aparecer esse microorganismo, tem que ficar em cima, né, de novo, ou mandar para o laboratório de referência que tenha pelo menos espectrometria de massas, para a gente poder ter é isso mesmo. Então, por exemplo, vai que chama de aulas de Abulone, de Boase, assim por diante. Né? O AP20, que é manual, chama rodotórola, né? Chama de aulas de rodotórola glúteos, rodotórola sem flor, e assim por diante. Nós avaliamos todas as nossas cândidas guardadas com todas essas denominações e passamos quando a gente recebeu o nosso espectrômetro de massas. Então, a princípio, a gente não tem nenhuma cândida auris guardada antes do espectrômetro. Ah, outra possibilidade de identificação por área cromogênica, mas o último artigo que saiu agora, esse ano, fala que ela pode mudar de cor. Então, eventualmente, a gente pode estar diante de uma coloração que não deveria ser atribuída a ela. Tá? Então, aqui tem alguns meios só, não sei se aqui alguém é do laboratório, mas só para dar uma olhada, o meio SGA, ela tem essa cor na frente, né? Parece mais branco, mas no verso mais amareladinho. No Candy Select, ela é verde, esverdeadinha. No Promagra, que é o que a gente normalmente tem mais acesso da rosa. Mas olha aqui, no Promagra Candida Plus, né? Bem novo, que deveria ajudar. Aparentemente não é assim tão diferente. Tá? Então aqui a gente tem o frente, o verso, e aqui do ladinho, Candida albicans. A gente tem que estar com a visita oftalmologista entendia porque está difícil e calibrar o olhinho de todo mundo que vai trabalhar com ele. Então, passar os padrões, fazer os testes, checar, porque não é uma coisa muito simples. Mas não dá para acreditar só nessa coisa. Melhor seria, então, a gente usar o espectrômetro e, assim, se a gente tiver dúvida ainda, ou se a gente não conseguir identificar no espectrômetro, aí tem que ser conhecimento mesmo. Os genes mais importantes para a identificação de um D2 que é esse, ou então o sequenciamento de genoma completo para tentar encaixar os nossos isolados nas classes. Hoje a gente conta, então, com o espectrômetro de massas, isso aqui é lá no laboratório de microbiologia, esse aqui é equipamento de hemocultura, que depois eu vou mostrar para vocês a identificação. Esse aqui é um daqueles equipamentos da lista que eu fiz, tá? Mas a gente faz todas as identificações humanas. Tá? Como é que ele funciona? Eu só vou mostrar para vocês um pedacinho dessa identificação, para vocês entenderem a acurácia da identificação que foi feita. Tá? O espectrômetro de massa, ele faz a detecção de perfil proteico. A gente extrai proteínas, corre o perfil proteico, sai esse grafiquinho aqui. Para a gente, depois na leitura da telinha, ele vai classificar a qualidade da identificação que ele fez. Tá? Então, quando ele coloca verde para a gente, ou uma escala acima de 2, é porque a identificação de gênero e espécie está ok. Tá? Quando ele coloca para a gente amarelo, é porque está entre os esporos aceitáveis, mas ainda não dá para confiar totalmente na espécie.
E se tiver vermelho, eu tenho que fazer o movimento de distinção, tentar de novo, passar em outro meio, e etc. O encontro, então, da Unicamp foi quase por acaso, né? Porque a candidata se desceu no meio de Macconkie, que é um meio mais ou menos seletivo, tá? Para gram-negativos, uma cultura de vigilância para micro-organismos produtores de carbapenemase, tanto que tem aqui os destinos. Ela é lactose negativa e tem cara de bacilo nessa placa. Tem cara de levedura que nunca. Mas a pessoa que estava encarregada disso fez uma lâmina, viu que era levedura, foi assim que ela apareceu. Eu coloquei aqui para vocês verem, então, a identificação dos isolados que a gente já tem, tá? Então, a gente tem um isolado de vigilância pré e pós-operatório, tá? Os dois conectados nesse eixo mesmo. Depois, um isolado de urina e um isolado de hemoglobina, tá? Aqui a gente tem os scores do malte, por isso que eu mostrei lá no print para vocês, todos bastante altos, então extremamente confiáveis resultados. E são todas muito parecidinhas, né? Embora a gente não consiga comparar adequadamente esses aspectos, mas a gente não vê nada muito fora aqui não. Outra coisa que a gente consegue fazer para agilizar o expediente na identificação, com o equipamento de agricultura, a gente, então, com o aviso, ele dá um alerta para a gente quando está positivo, a gente consegue centrifugar o material que está dentro do frasquinho, uma líquida dele, fazer com esse sedimento já uma identificação do malte. A gente coloca uma gotinha no sedimento na placa, já faz a extração de proteína lá e já identifica. E dessa vez o que a gente fez também foi colocar um pouquinho desse sedimento na placa para a gente fazer um tipo de gramajar. Então aqui a gente já colocou a fitinha de teste, tá? A fitinha de ano. E aqui tem o disquinho de gluconação. Aqui a gente tem um alvo de emissão bem grande, denotando que a gente tem aqui ainda um isolado aparentemente bastante resistente, bastante sensível. Bom, a gente vai dar continuidade, então, né? O professor Jamil vai continuar, mas eu queria deixar só alguns pontos bem rapidamente. Então, a identificação rápida associada ao teste de sensibilidade pode ser determinante para um desfecho mais favorável, tá? Importante considerar que demonstrar a presença da lactose em pacientes não significa necessariamente evolução para o óbito, pode ser controlado, tá? Ou pelo menos dá para tentar fazer isso de uma forma bastante apurada. E o micro-organismo pode colonizar o seu paciente por muito tempo, então você vai continuar isolando esse micro-organismo de vários locais do organismo se você continuar coletando, tá? Mas há medidas para impedir que essa infecção se dissemine, tanto no próprio paciente quanto nos outros. Obrigada.
Gente, então, enquanto isso, só para a gente aproveitar o tempo, então a gente está, hoje, a ideia é qual? Que a gente entenda por que esse micro-organismo é tão importante, quais são os desafios dele, por que é tão importante nossa população tão diferente, tão específica que é na neonatologia, e por que a gente tem que fazer o controle disso. Então, a gente já entendeu que o fungo é especial, que o fungo é difícil de descobrir qual que é, que só alguns laboratórios no mundo conseguem descobrir, e dentro do mundo, no Brasil, tem pouquíssimos lugares, né? Aqui no estado de São Paulo são pouquíssimos, e aí fora do estado de São Paulo ainda menos, e que tem condição de a gente fazer o antifungograma, porque o fungograma não é dado a partir da espécie como outras coisas. É por isso que a gente está aqui hoje, para discutir e entender. Para discutir e entender por que é tão especial esse fungo, por que tantas medidas foram tomadas, por que a Anvisa está participando e norteando as nossas ações, né? Por que nós seguimos a nota técnica da Anvisa e por que nós estamos em colaboração, não só com o nível federal, mas principalmente com os níveis regional, municipal, regional, estadual e federal. Para vocês entenderem a magnitude do que está acontecendo, a importância do nosso trabalho de cada um de nós, quão importante é a locução entre o laboratório de microbiologia, que se não fosse dessa qualidade extrema, não teríamos esse resultado, muito obrigada por isso, porque encontrar o micro-organismo nunca é um problema, o problema é não encontrar. Quando a gente sabe o que a gente está lidando, está tudo certo, a gente consegue fazer alguma coisa. Quando a gente não sabe o que está fazendo, a gente faz besteira. Então, como a professora é a mãe da Cândida Alves, praticamente, porque já pegou a do Paquistão e agora essa daqui, né, e a do nosso nenê, a gente vai conseguindo fazer as ações e ter melhores resultados. Certo? Então, nesse ínterim aqui, alguém tem alguma dúvida que gostaria de falar com a professora Angélica? E você dá. Bom dia. Uma das dúvidas é assim, porque a mãe teve identificação de onda, a gente... Então, a minha dúvida é assim, diferenciar a auris de outro tipo de cândida é certo? Tipo assim, eu dizer que uma outra cândida que está identificada como um outro tipo de cândida não tem um fator de engano se está sendo feito pelo mesmo laboratório? Sim, a minha dúvida é se uma parapsilose, por exemplo, não é uma auris. Na realidade, foi o que eu estava tentando mostrar para vocês, mas é muito rápido, né? A gente não tem como entrar em detalhes. Tudo depende da qualidade do serviço que está fazendo essa identificação. Então, o laboratório tem controle de qualidade, que tem acreditação laboratorial, que tem pessoal treinado, dificilmente vai confundir. Depende também da ferramenta que ele tem. Então, se você tem uma boa ferramenta, a agricultura é muito maior. O que acontece? Os outros equipamentos que não são de espectrometria de massa ou de biologia molecular, os testes moleculares, eles podem falhar. Mas, para o pessoal que está acostumado, eles vão suspeitar também. Existe essa possibilidade. É um micro-organismo que cresce devagar, ele tem uma característica, para quem está muito habituado com as outras, ela é diferente. Na pior das hipóteses, se você colocar para fazer um teste bem artesanal, chama filamentação em água, você vai ver o tipo de estrutura que conforma, no caso dela, conforma igual a gente está acostumado, e a gente já consegue saber que tem alguma coisa diferente ali. Então, depende muito da qualidade do serviço. Agora, aquelas espécies alerta, a cênula, a píquia, essas que normalmente quando aparecem, o ideal é colocar de novo, tentar uma outra metodologia, que ela pode realmente sair trocada por conta da falta de dados dentro daquele equipamento. Então, uma das empresas que tem o equipamento Vital, por exemplo, ela já está monitorando e o software novo que ela já está escrevendo, ele já dá pelo menos uma alerta, pode ser algo, então vocês já podem mais a ver. Mas existe um risco ainda, as empresas. Obrigada pelas explicações, professora, e já resolvemos os problemas técnicos, foram
precisam ser corrigidos no decorrer do nosso encontro. O primeiro, infelizmente, não estava passando os slides, acho que agora vai dar para compartilhar com quem estiver à distância. Vou passar, então, a palavra para o professor Jamil. Muito obrigada. Então, bom dia a todos. Eu vou falar uma parte em relação então, sobre os casos neonatais. A professora Angélica já mostrou a partir da identificação no Japão, começou um grande número um número crescente, que é preocupante porque ele é emergente, né, mas é um número crescido de casos, e começou a representar esses casos em alguns recém-nascidos. Então, levou a nossa proposta, então, até antes de começar a falar sobre em recém-nascidos, mas não é o caso dele em si, sobre alguns dados de sexo confirmados por cultura, essas coisas pequenas, país, a nossa série biológica de sistêmica, né, que foi apresentada no outro fundo, e aí os dados da literatura em si. Bom, a gente tem um levantamento feito de 2006 a 2020, por só as crianças de muito baixo peso, que é o caso atual dessa criança. Né? Então, a gente teve aí, no total, desse período de 15 anos, 1.554 nascidos de muito baixo peso aqui no Natal do país, sendo que 473 tiveram algum quadro de sepsis durante a internação e 259 tiveram confirmação com cultura que seria uma cultura ainda com certa dificuldade, exceto se para público, infecção sexual ou agente infeccioso não, então a gente desconsidera. No futuro livre, esse 16% é sobre aquele 1.574. Isso mostra uma unidade neonatal com uma taxa muito baixa de infecção. Acho que é importante ressaltar que isso não indica, como está na mídia, né, do supercontrole, a infecção em um lugar descontrolado em termos de infecção, não é verdade, justamente ao contrário, para vocês verem a quantidade a taxa de sepsis confirmada, porque a gente tem que bastante baixo, muito próximo do padrão norte-americano, canadense, de qualidade de serviço essencial. Bom, aqui para vocês verem. Para quem está à distância, a gente está tentando resolver o problema de passar os slides, tá? Aqui na sala está passando, mas o compartilhamento está sendo resolvido. Aguardem, por favor. Só aproveitando, eu acho que é importante a gente ressaltar toda essa qualidade de assistência diante de uma equipe muito profissional que atua incisivamente no controle da ocorrência das infecções relacionadas à saúde. E é importante destacar que, até presencialmente, o laboratório de microbiologia, a gente considera, na verdade, um parte da equipe profissional. Raros serviços no Brasil têm um serviço de microbiologia que nos prova 24 horas por dia, 7 dias por semana, resultados críticos em qualquer momento, tanto por planilha quanto por informação telefônica, uma identificação extremamente rápida da telescopia, no caso do fungo, né, e rapidamente a gente tem a exposição em perfil que esse programa nos faz que a gente consiga tratar eficientemente essas crianças de modo muito rápido. E aí as taxas de mortalidade e letalidade são bastante, não são baixas, mas estão dentro de um padrão esperado dessa população de alto risco. Acho que é importante destacar aí o papel do laboratório de microbiologia que então, a gente tem essa taxa de 16%, se aproxima muito dos padrões mundiais ainda de boas práticas de exercício neonatal. E esse levantamento, então, dessas crianças, aí vocês vejam lá, a partir deles são os fungos. Então, o grande agente é o estafilococcus negativo, mais eficaz. Depois vem o estafilococcus negativo, o estafilococcus aureus. Os gram-negativos, inclusive, 17%. E os fungos, a gente teve 18 casos, então, em 15 anos. 15 para 16, né?
de 15 anos, né? 18 casos, nós temos um pouco mais de casos por ano. Então, um número bastante baixo, sem padrão, bastante aceitável em termos de uma população extremamente vulnerável a esse tipo de infecção. Então, a questão das espécies identificadas, aves, parasitose, casos de babata, peletulosa, e o microscópio, raça teve 3 casos nessa época, a gente pode esperar que até desse não tinha uma fonte comum, depois ele desapareceu. Bom, e apesar dessa taxa ser baixa, você verifica lá a taxa de mortalidade alta, vocês têm 63% dessas crianças estão morrendo. Isso não é morte, pode não ser morte devida. Vai ser morte durante o período de criação da criança, pode ter uma outra causa. Mas, comparativamente, uma amostra maior, análise de 20 anos, de 2000 a 2020, né? Isso é comprovado no grupo Lindíparo, e no carisma, o tráfego alto de insetos por sabulosos, que é o bacilo grande-categoria, que são os que matam. Então, 51 casos com 24% de taxa, ou seja, 3 vezes mais letal do que os agentes que a gente normalmente acredita óbvio, que é os sabulosos e bacilos grande-categoria, mostrando a gravidade da situação que precisa de identificação rápida, porque o antibiótico não faz parte do nosso esquema empírico de antibiótico para se dar para a criança. Lá em cima. Lá em cima. Lá na aba, lá em cima. Isso, mais um. Mais um, na apresentação da vacina. Tipo isso. Eu não tinha demorado, porque senão não teve problema. Bom, a gente tem uma série de relatos de casos. O primeiro caso neonatal foi publicado em 2016, foi um caso na Venezuela, próximo, em 2012, 2013, inclusive foi colocado como o primeiro caso na América, era uma descrição, na verdade, de canidíase. E, desculpa, em criança, então 9 dessas crianças aí eram recém-nascidos, bom? Também foi um padrão resistente às azoras, sensível só à fungina, 50% das amostras aí que foi explicado foi sensível à proteína B, e a mortalidade calculada para 30 dias de internação, bom, lá recém-nascida, entre esses 9 recém-nascidos, foi 33%, todos eles, obviamente, pela população de recém-nascidos internados e pequenos, em exposição anterior à ação parenteral, antibióticos são favores eles que dão uma prolongação profunda. O outro trabalho que veio logo aí tem uma sequência de 2016 e 2017, uma sequência de trabalhos publicados no mundo todo. Esse trabalho foi feito na Índia, no período de 2016 e 2017. A empresa já mais imatura, uma unidade social em 32 semanas com peso bastante amplo, em termos de 2.500 a 2.650 gramas. A resistência do conazol, sensível à fungina, também variável, não protegida do borretonazol. A mortalidade é de 41% das crianças, e ele diz que a associação entre fúngico, a competência clínica melhorou a taxa de sobrevivência. E provavelmente não só para apresentar os casos, eles foram tendo um melhor desempenho de assistência às crianças, a associação se mostrou mais positiva. Também na Índia, já um pouco mais logo em seguida, 2019 a 2020, 5 recém-nascidos pré-termos de baixo peso, muito parecido com o caso, com 26 semanas de idade, média de idade gestacional, peso de 700 gramas, 4 dos 5 faleceram, 80% de taxa de óbito, sensível ao borretonazol, resistente ao propanazol e proteicina B, no caso deles, inclusive, bom, aí na África do Sul, também, nos locais que mais está tendo caso ainda, canibales, esse trabalho publicado no Pediatria de 2021, são relatos aí de 2012 e 2017, uma série de 100 casos pediátricos de candidíase, e ele encontrou, então, 61 casos candidatos, 7 casos de nascidos, corresponderia mais ou menos 20% dessa população de nascidos. 90% deles resistentes ao propanazol e todos sensíveis ao proteicina B. Em mortalidade total, para a canidíase, 43%, mas o artigo cita desses 7 casos de candidatos sobre a mortalidade. A Colômbia tem 2 trabalhos publicados em sequência,
Aqui são são crianças maiores, com 35, 39 semanas, eles tinham esteroporite e os outros eram mal formados. Eles ficavam essas crianças que ligaram no Natal e desenvolveram o quadro séptico, Candida auris, resistente à proteína B, sensível ao fluido e fungina, com mortalidade de 37%. E aquilo que a professora falou, ele foi uma retestagem. Era uma outra clínica que era suspeita, naquela forma como se ele pode falar. Na retestagem, eles verificaram que, na verdade, era uma Candida auris. Novamente na Colômbia, em casos de 2 hospitais, com 34 crianças, os 7 recém-nascidos, 20% da população. Os recém-nascidos pré-termo desses 7 eram mais da metade. Eles testaram só para 3 amostras desses 34 casos. Resistente, esses 3 e 7 eram resistentes à proteicina, 2 resistentes ao proconazol e 1 resistente ao proconazol. E sensível à caspofungina e capfungina, com 4 óbitos, dá 57% das crianças. Bom, aqui tem um relato mais recente, de 2021, na Itália, de colonização. Publicado em 2021, um recém-nascido de 25 semanas, 200 gramas de peso de nascimento. Essa mãe extremamente grave, com pneumonia, Covid, no planeta prematuro de placenta e acabou nascendo por parto vaginal. Sendo essa mãe nasceu num outro hospital, lá na próxima região de Gênova, ela foi transferida para um hospital terciário, por norma interna, se pode suave, como a gente faz, e rapidamente eles tinham identificação de IFAs dessa mãe, e quando a criança nasceu, tem rastreamento de orelha, axila, germinal, ele também era positivo para IFA, e algumas horas após a internação, ele tinha já essa pele totalmente colonizada pelo fungo e a identificação posterior com Clostridium cantauris. Ele morre em 2 para 3 dias de vida por bloqueio de morte cefálica, que existe padrão de morte cefálica prematura, mas ele estava com um bebê asfixiado grave, com padrão isoelétrico, né, contínuo. Morreu com cuidados paliativos, e dermato do canal, mas sem sinais de sexo. Era negativa também, e era resistente ao nasal sensível, aí, o primeiro relato de colonização por parte do avião no restante, colonizada também de E aqui, só para terminar, mostrar esse é um sumário, né, foi publicado em 2023, mecanismo invasivo neonatal, países de baixa e média renda, são dados de um grupo de pesquisa em 19 hospitais, no Brasil, de participação dos hospitais, estão tem uma população de todas as clínicas descritas, Candida auris foi detectada no período no Brasil, para esses 14 nos outros países. Em 18 casos, sobrevivente 13, mortalidade de 5, e dá uma taxa global de 23% de óbito. Candida auris também crianças pequenas, de 1 kg de 70, e 30 semanas de idade de eu paro aqui a minha apresentação, e agora a descrição do caso, mais a descrição do controle do fluido, do caso propriamente dito do sistema sigilo da identificação do paciente. Muito obrigado. Obrigada por vocês estarem aqui, obrigada, professora Cássia, pela oportunidade de a gente falar sobre um assunto que não é de toxicologia, mas que sim interfere na toxicologia. Obrigada também aos professores que vieram me contar e fazerem entender por que é tão importante, né? Porque parece uma besteira, mas vamos lá, a gente tem algumas coisas muito importantes com relação ao tratamento de fungos. Que são, os antifúngicos têm muitas limitações farmacocinéticas, né, de penetração. Então, ai, que chique, a gente tem aqui no Candida, é sensível, que legal. Não, porque ela não penetra direito. No sistema nervoso central, no sistema urinário. A gente já viu que tinha um líquido alterado, a gente viu também que tinha uma urina alterada. A gente também tem a anfotericina, deoxicolato, que é a indicação 0 para tratar Candida neonato. Todo mundo está tranquilo. A anfotericina
preparação lipídica, menos tóxica para ele, menos importante, mas, porque eles vão muito bem, né? Isso que eu quis dizer. Mas também não vai penetrar direito o trato urinário. Os imidazólicos são super, penetram, são seguros, tal, só que rapidamente fica resistente. E essa cândida tem, assim, tem essa característica muito específica dela, de rapidamente desenvolver resistência, e a gente tem provas disso, de que ela coloniza o ambiente, que ela transmite entre pessoas, muito diferente das outras cândidas. Então, ela é uma cândida metida bactéria do ponto de vista de controle de infecção. Então, vocês vão entender por que eu tive uma gira de Prince Metal na hora que, na quinta-feira de manhã, eu, no meu primeiro dia de férias aqui, sou recebida com muita alegria pela equipe do Laboratório de Microbiologia, que falou, Carol, que bom que você está aqui. Aí eu já pensei, nossa, obrigada, eu também amo vocês. Mas não, eles na verdade queriam me dizer que eu tinha encontrado uma Candida auris numa cultura de vigilância de um paciente de caísmo. Então, nesse momento, o que eu pensei? Bom, primeiro, né, respirei, isso é um surto. Nossa, mas isso é um surto por um caso? Então vamos à definição, né? Então, o que é um surto de IRAS? Então, IRAS, infecção relacionada à assistência à saúde, só para diminuir aqui. Então, vai ser em pacientes ou colaboradores que representem um aumento na incidência das taxas esperadas. Então, assim, se a taxa esperada desse microorganismo é 0, 1 é infinitamente maior que 0, logo é quando o evento adverso ocorre acima da taxa esperada ou quando o microorganismo é pouco usual ou o evento adverso é reconhecido. Nós estamos num momento muito especial aqui do nosso hospital. Nós conseguimos controlar um surto por um agente multiresistente com um sucesso incrível, graças a uma equipe maravilhosa, assim, de verdade. Eu tenho muito orgulho de dizer que nós tivemos já outro surto, não é vergonha dizer que teve um surto, é vergonha dizer que não percebeu um surto. Nós tivemos um surto de colonização que foi notificado imediatamente, que foi controlado já esse ano. Na mesma semana, a gente tinha tido um outro surto, com um agente que tem uma mortalidade alta, mas que no final foi controlado muito rapidamente, e eu saí segunda-feira uma reunião falando com a equipe, nossa, isso é muito sério, a gente precisa prestar atenção nisso. Saí de férias na quarta-feira falando, gente, eu com pesar deixo vocês aqui, e eu mal sabia eu que já estava tudo resolvido daquele. E na quinta-feira, então, a novidade era o máximo, né? Então, então o que aconteceu? No dia 3 de maio, uma mulher foi internada gestante. No dia 10 de maio, essa mulher teve um parto. E no dia 16 de maio, a gente coletou uma cultura de vigilância pré-operatória, que a gente usa como proxy de evento inesperado. Então, a gente procura para ver se tem alguma coisa acontecendo na nossa instituição. E aí, nessa coleta de cultura, pensa só, coletou dia 16, dia 18, cresceu um fogo, no meio que não era para crescer, uma quantidade completamente anormal. E foi identificado num laboratório que tem o VITEC, pelo amor de Deus. Desculpa aí, gente. Então, pensa só. E aí, a gente vai para os 10 passos de investigação de surto. Então, determinar a existência de um surto. Temos um surto? Temos uma Candida auris. Confirmamos o diagnóstico, porque a primeira coisa que eu falei, não, vocês têm certeza absoluta, pelo amor de Deus? E sim, eles tinham certeza absoluta, ninguém ia falar antes de ter certeza, mas até me mostraram, né, o resultado do MALDI. Definir e contar os casos. Bom, estava fácil, né? Por enquanto era um. Então, está definido, né? A definição de caso é colonização ou infecção por um micro-organismo, a saber, Candida auris. Não temos nenhum outro caso por enquanto. Vamos descrever os dados do surto em tempo, lugar e pessoa. Então, em tempo. Começando dia 16 de maio, a cultura, certo? Lugar, unidade de neonatologia do CAISM, Unicamp, Campinas, São Paulo, Brasil, América do Sul, América do Mundo, ok? Determinar quem, em pessoa, a gente já sabe quem que é o paciente. Determinar os suscetíveis. Quem são os suscetíveis? São todos aqueles que estavam internados com ele naquela unidade, porque nós temos uma característica muito especial. É assim, nós temos uma unidade neonatal que tem uma terapia intensiva e que, porque eu tenho uma bênção divina, ela tem salas que separam as crianças. Então, nós temos uma unidade de terapia intensiva neonatal que tem as salas fechadas e estamos usando uma unidade acessória no centro obstétrico. E lá é a nossa unidade de cuidados intermediários. Obviamente, e é o que a gente quer, que a criança que está em terapia intensiva melhore e vá para os cuidados intermediários.
E isso acontece, lógico. E às vezes a que está no cuidado intermediário pior, e ela vai para UTI. Logo, consideramos que é um grupo apenas. E qual que é a nossa hipótese? A hipótese é que teve uma transmissão vertical, parece uma ótima hipótese. A nossa outra hipótese é que teve uma transmissão dentro do hospital, assim, também é uma ótima hipótese, precisamos procurar isso, né? É uma fonte comum, alguma coisa diferente? Hoje nós não sabemos, hoje dia 18, né? A gente vai ter que descobrir isso. Comparar, então a gente está aqui na vida real, a causa é contábil e o modo de transmissão, que é fundamental para o controle, é o contato direto e indireto. A população é de neonatos, e eu quero deixar claro que os neonatos têm muitas especificidades que levam eles a serem pacientes de maior risco para infecção fúngica, maior dificuldade de tratamento, eu já diria que não, até porque eles toleram muito bem medicamentos que são necessários para o tratamento, todavia há muito poucos estudos de segurança com os novos medicamentos. Então, tem essa limitação e buscar a unidade neonatal. Então, comparar hipóteses aos fatos, a gente só vai conseguir comparar depois, né, quando a gente já tiver os fatos, e é por isso que a gente vai fazer o que a gente vai fazer, refinar as hipóteses, realizar estudos complementares e implementar as medidas de controle e prevenção. Isso vai ser feito nessa ordem? Obviamente que não, né? Tudo é feito ao mesmo tempo. Porque uma coisa muito importante, que quando você determina um surto, você tem que saber, primeiro assim, você tem que conhecer o seu local de trabalho para entender quando vai ter um surto. Problema zero. Outro problema, se você conhecer um surto, o surto não é seu do coração. O surto, você tem que notificar imediatamente, foi o que a gente fez. Notificou. Então, no dia da descoberta do caso, o que a gente teve que saber? Gente, mas é verdade, sério mesmo? É verdade. Então, vamos confirmar se tem teste diagnóstico para fazer, porque a gente vai ter que fazer cultura de vigilância dos contactantes. Temos. Graças a Deus, beleza. Vamos avisar as equipes, porque eles precisam saber para poder fazer as medidas de controle. E esse é um trabalho ultra em equipe, assim, não tem pessoa específica nesse trabalho. Todo mundo trabalha junto o tempo inteiro, não tem como ser assim. Vamos controlar a transmissão e, para isso, a gente precisa saber a forma de transmissão, treinar, informar e estabelecer parceiros, né? Então, isso daí tudo tem que ser feito ao mesmo tempo. Então, a gente vai para... No momento que a gente vê um negócio desse, a gente já sabe, controlar as coisas, a gente sabe investigar as coisas, a gente sabe... Isso é o mínimo que a gente tem que saber, tranquilo. Só que isso é uma coisa especial. Então, o que a gente faz? Procura a nota técnica da Anvisa, que dá o passo a passo do que a gente tem que fazer nesse momento. Então, assim, resumidamente, eles fizeram uns infográficos para explicar que a gente tem que ter precaução no contato, preferencialmente em quarto separado. Obviamente, lembra que contamina o ambiente também, contamina o ambiente? Notificar e comunicar, tem que fazer na hora, certo? Aliás, se não fizer, a gente pode ter sanções legais, inclusive, na pessoa, no caso, minha. Limpeza e desinfecção de superfície, fundamental. E, mas nossa, eu passo um álcool. Não passo um álcool, gente. Esse daí é resistente a muitos dos saneantes. E sim, ele era resistente ao saneante da forma como nós usávamos o que nós tínhamos. Então, é mais um desafio. A gente precisa se unir e trabalhar em equipe para que a gente tenha certeza de qual é o saneante dentro das recomendações da Anvisa e do CDC, se a gente vai ter esse saneante e como que vai fazer. E a gente tem que pensar, ele não pode ser tóxico para o nosso bebê, para os nossos bebês, né? Então, a gente tem que ser compatível com o monitor, tem que ser compatível com a incubadora, tem que ser compatível com o nenê, tem que ser compatível com a parede, com o chão, com tudo. Então, vocês veem que é um trabalho legal pra caramba, mas não é fácil. Os produtos para a saúde, o que a gente vai fazer com eles? A gente vai processar de maneira diferente, a gente vai ter um fluxo diferente, a gente vai cuidar dele de maneira diferente, a gente vai deixar alguns produtos exclusivos para esse neném, né? E aí a gente vai investigar com triagem e cultura de vigilância. A gente fez tudo isso. Vai fazer capacitação, como a gente fez teve um monte de surpresa, a gente fez um monte de capacitação, né? A pessoa já está ótimo, mas nunca é demais, a gente precisa aprender mais vezes. E fazer as outras recomendações que eu já vou citar rapidamente para vocês. Então, ó, a gente fez isso aqui só no primeiro dia, tá? Isso aqui foi nas ações que a gente teve que fazer em algumas horas.
notificar as autoridades competentes, instaurar a precaução para o contato, fazer corte de paciente para que o funcionário quando possível, higienização das mãos, reforçar, limpeza concorrente, mudar a forma como a gente faz, além de fazer mais a miúde, fazer com peróxido de hidrogênio, limpeza terminal com peróxido de hidrogênio também, garantir a disponibilidade de testes diagnósticos, de antifúngicos adequados, porque veja só, se você for lá em qualquer lugar, você trata com equinocandina a candidálise, para começar. Até a gente tem um antifungigrama que, graças à equipe da microbiologia, foi rápido pra caramba, a gente não ia saber que era sensível. Então, a gente dá a micafungina, que é um antimicrobiano que não é padronizado nesse hospital, porque não precisa ser, certo? Porque a gente não usa. E, assim, então, até agora a gente já falou. A autoridade externa, com a equipe de limpeza, hotelaria, com a equipe da farmácia, com a equipe de assistência médica, de assistência de enfermagem, do laboratório. Gente, se eu estiver esquecendo alguém, vocês me falam, mas assim, como vocês veem, é um trabalho em equipe, né? A gente não é restrito a um cantinho, a gente é restrito a um hospital. Com a família do paciente, o paciente que não entendeu quando a gente falou. Mas, assim, o processamento com a equipe do CNE, né? Aí tem que pensar no manejo de resíduo, no cuidado com as roupas, nas capacitações, e a gente precisa de ajuda, né? Ninguém consegue fazer tudo isso tão rápido sozinho, né? Ou a gente tem parceria, assim, entre amigos tem tudo, e quem tem parceiros tem mais ainda, né? Então, aí, no final, depois que a gente fez tudo isso, a gente vai comunicar com os resultados, a gente vai ver o que aconteceu. Nesse caso, a gente tem um surto de um caso só, até então. O surto de um caso só, eu consigo fazer um estudo caso controle e dizer qual que tem de diferença entre ele e os outros pacientes? Obviamente que não, né? Não tem ficha que resolva isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um estudo, vai fazer uma descrição disso. Assim, é lógico que o nosso sonho dourado é que seja só um caso, certo? Mas a estrutura Deus pertence, nós não sabemos, nesse momento, se a gente vai finalizar nisso. Só que esse negócio é muito sério. E aí, a gente precisa de parceiros em níveis externos. Então, município, estado, país, né? Então, Visa Norte, Devisa, GVE, CVE, CCD, IAL e Anvisa. Então, a gente precisa de todos esses parceiros e foi criada uma força-tarefa para nos ajudar nisso daí. Além de tudo, a gente precisa confirmar os casos, não que a gente tenha muita dúvida, mas precisa confirmar porque é uma questão de legislação, inclusive. A gente precisa fazer o estudo molecular desses isolados, a gente precisa fazer o estudo também de mecanismos de resistência, né? Então, isso tudo, todas essas amostras, além de serem processadas aqui no CAISM e no HC, são encaminhadas para o nosso LACEN, que é o Instituto Adolfo Lutz. Então, para vocês entenderem a magnitude do que está acontecendo, o número de pessoas envolvidas. Então, a recomendação da OMS para... Só estou movendo mal. Então, a recomendação da OMS na estratégia multimodal são 5 coisas. Construir. Então, garantir infraestrutura suficiente e necessária para que a gente consiga controlar o surto. A saber, ponto de higienização das mãos. Por exemplo, né? Chão sem furo. Parede higienizada. Ensine, né? Ensine as pessoas o que elas precisam fazer. Converse com o seu amiguinho. E vá lá e ensine para ele como que higieniza a mão, como que faz a precaução adequadamente. Cheque. Então, assim, a gente faz, orienta, garante e olha sempre o que está acontecendo. A gente tem que ter certeza de que a pessoa está higienizando a mão, tem que ter certeza de que a pessoa está fazendo a limpeza concorrente, entre outras coisas. Venda. Faça isso aqui que eu estou fazendo. Vou contar para vocês. Olha que importante, gente. Precisamos trabalhar junto. Vamos, né? Tem como resolver. E agora a gente já sabe que provavelmente vai resolver. Olha que legal. E viver isso, né? A gente tem que viver isso no longo prazo. Porque uma das coisas que a gente tem que fazer quando a gente tem um surto é garantir que o próximo não ocorra. Certo? A gente, então... E que pelo menos sejam diferentes, né, Jamila? Não muda o bicho, né? Então, assim, isso quer dizer que a gente
conseguiu controlar um antes de começar o outro. Então, a gente teve a primeira reunião da força-tarefa da Anvisa, né, em que teve interlocutores de todos os níveis e os especialistas do Leme. Primeira foi dia 2 de junho, e dia 16 de junho a gente vai ter. Então, amanhã, 10h30 da manhã, nós estaremos em reunião também. Nada disso é possível sem parceria, nada disso é possível sem a parceria da instituição, né? Então, todo mundo tem que estar junto nessa. Então, só para vocês entenderem o que a gente fez. A gente escalonou o grau de risco dos RN de terem a colonização por Candida auris. Então, no caso, o caso do ponto ficou em vinho, isolado, num quarto só para ele. Os casos vermelhos foram aqueles que tiveram contato direto com ele. Os casos laranja, assim, é uma cor de burro quando foge aqui, não sabemos que cor é essa. Esses daqui, teoricamente, são laranjas, são aqueles que estavam internados na unidade no mesmo espaço de tempo. Então, pessoa, tempo e lugar. Eles estavam no mesmo espaço de tempo. E verde são aqueles novos pacientes que não tiveram contato. Então, a gente tem uma sala específica para isso no UTI. E no centro obstétrico, nós temos uma sala verde para pacientes que não tiveram contato com os novos casos. E nós temos também 2 salas para pacientes que estiveram internados no mesmo espaço de tempo. Nossa, que exagero, né, gente? Só que não, né? Porque isso daí pode ter transmissão. E outra coisa, por que a gente mantém separadas as classes de risco? Porque se um depois vier positivo, a gente já não tem o contactante, tem o contato do irmão, do outro, do primo, entendeu? E aí não faz aquela bagunça. Isso é uma coisa, assim, lembrando que o fungo é difícil, demora para crescer. E a gente quer um fungo dentre muitos. A gente vai fazer a cultura de um lugar que tem um monte de bicho. A gente vai fazer a cultura de um fungo no meio de um monte de fungo. Então, o que a gente faz? Usa um meio super seletivo, certo? Super difícil, com uma temperatura diferente, fica por um tempo prolongado, com antibiótico. E aí, a gente vê se vai crescer alguma coisa. Se crescer, a gente vai ter que identificar. Certo? E isso demora. Antes fosse uma coisa rapidinha, a gente vai se biologia molecular percebendo. Então, gente, é isso. Muito obrigada. Está aberto para perguntas, agradecer a todos os palestrantes. Quando as pessoas aquecem e começam a pensar sobre o que perguntar, doutora Angélica, 2 perguntas vindas dos nossos ouvintes, que estão fora dessa sala. Uma delas é justamente, né, ao acesso a recursos de microbiologia e mimicultura, né? Então, a questão do meio, né? Primeiramente, nós aqui nessa investigação foi feito com meios de cultura locais, né? Disponíveis no serviço, na Unicamp, e posteriormente foi recomendado repetir essas culturas com meio que talvez seja mais específico, é esse o assunto? Isso acho que era uma das coisas que poderia ser feito com comentário. E a identificação, sempre necessário o outdoor, eu gostaria que a senhora reforçasse um pouquinho mais sobre essas particularidades do isolamento. E uma terceira pergunta, se esqueceu, repito, é essa que a gente tinha, assim, cá entre nós, uma forte suspeita de um quadro de transmissão vertical nesse caso, né? Essa criança teve uma perfuração precoce, espontânea, que pode estar associada a uma infecção fúngica, né? Isso a literatura nos traz, não sabemos se é causa ou efeito, ou seja, uma perfuração levar a um quadro de infecção fúngica ou uma infecção fúngica levar a uma perfuração considerada inicialmente espontânea num recém-nascido. Gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre essas particularidades, porque a gente ficou meio frustrado porque até agora a gente não identificou na mãe, né, essa Candida auris. A gente gostaria de saber se existe a possibilidade de ainda uma estar predominando e não deixar que a outra cresça. Existe isso ou é só uma hipótese? Bom, vou agradecer as perguntas. Se você lembrar daqui, eu esqueci. Bom, vou começar de trás para frente, então.
a pergunta de milhões de dólares é como esse bebê está colonizado por ela. E até o momento não foi detectado nada, né, na mãe deles, nem nos outros contactantes. Então, essa pergunta, infelizmente, vou ficar devendo por hora. O dia que a gente tiver certeza, a gente pode falar. Embora a candidata possa ser microbiota, possa ser encontrada na pele, é muito surpreendente que seja, né, um recém-nascido, que não teve outros contatos, e que a mãe, aparentemente, até prova encontrada, ainda não está colonizada. Então, infelizmente, não vou conseguir responder essa pergunta. Com relação à necessidade de identificação, os serviços de apoio à assistência que tem os espectrômetros de masses, como no nosso caso, a gente passa todas as leveduras pelos espectrômetros. Então, o que a gente sempre falou, o dia que ela estiver presente, a gente vai achar. Então, a gente fica tranquilo. Até porque teve uma vez que a nossa Central de Controle de Qualidade, da SBDC, mandou alguns anos atrás. Quando ela chegou, o pessoal falou, nossa, tem áudio, o quê? Alguém mandou áudio no controle de qualidade? Só pode ser da testagem, gente, né? Vamos lá. Sequenciar. Sequencia. E era áudio. Tudo bem, a gente fez o espectro dela e guardou, né? Mais um. Isso vocês acertaram. Não lembro. Eu não vi os números fora. Mas, enfim, a gente assustou, falou, meu Deus, alguém distribuiu áudios pelo Brasil, porque todo mundo recebeu a mesma sexta. Mas era super sensível e era para testar mesmo se a gente já conseguia identificar. Então, a gente estava relativamente tranquilo no sentido de, se aparecer, vamos identificá-lo. Então, o negócio é passar todas as coisas pelo mal e pronto, né? A gente teve poucas chances de deixar nenhum escapar. Outra pergunta, eu esqueci. Era com relação ao meio, pensando na sensibilidade, o meio de cultura, no nosso caso, até no convencional para bactéria, pela equipe que é muito focada e se preocupa com o que faz, foi detectado, mas pensando daí na identificação dos demais casos, dos contatos, meios tradicionais ou meio líquido, que melhora esse meio líquido que vem do LACEN para identificação ou sensibilidade dessa amostra? São dois momentos diferentes. Essa cândida, ela cresce em qualquer outro meio, onde crescem as outras cândidas. O problema é que ela tem que ficar um pouquinho mais tempo, ela é um pouquinho mais lenta. Então, ela demora um pouquinho mais, ela faz folhas menorzinhas. O pessoal que já está acostumado a ver, ela já enxerga ela no meio. Né? Então, mas ela vai crescer nos outros meios, amplamente. Esse meio especial, na realidade, ele foi para fazer uma vigilância que está padronizada, então, no manual da Anvisa. Então, não é a recomendação de fazer a coleta nesse meio sem que você tenha um surto. Tá? Então, essa coleta é no meio específico que tem 2 antibióticos, tem uma concentração de sal extremamente alta e é para incubar uma temperatura mais alta, justamente para tentar ser seletivo. Então, são todas as coletas dos possíveis contactantes, né, das pessoas envolvidas e do próprio paciente, e nesse meio, a chance dela crescer é muito maior. Mas, justamente, a programação é que fica incubada até 5 dias, daquele tudo, para dar chance dela crescer, os antibióticos eliminarem as possíveis bactérias, né? Os outros micro-organismos que possam ter sido colocados junto. Mas não seria uma rotina. Então, não adianta, por exemplo, nesse momento, a gente colocar tudo nesse meio. Não faz nenhum sentido. Ela vai aparecer, ela cresceu no frasco de hemocultura que a gente usa no dia a dia, ela vai crescer no água de sangue, ela cresceu numa POM que não é porque uma POM que tinha algum problema de controle de qualidade, uma POM que passou no controle. Ela apareceu porque ela estava numa quantidade muito grande e o pessoal do laboratório aqui do país me super alerta, falou, vamos lá, vamos olhar o que tem aqui. Então, é isso que a gente precisa, de gente que fique atento e desconfie de tudo. Com a facilidade do molde, que custa, né? Pegar mais uma colônia e pôr naquela placa, né? Não é mais de cartão, não é mais 500 tubinhos. Então, isso facilita muito a pessoa poder fazer com mais agilidade. Agora, o meio especial é num procedimento igual está acontecendo, de vigilância e dar chance de aparecer e tentar encontrar na mãe, nos contratantes, ou seja lá onde for recomendado.
Não adianta, não há necessidade de trocar toda a sua rotina por esse meio. Isso não faz sentido. Perfeito, professora, muito obrigada. Alguém da plateia gostaria de fazer alguma pergunta? Doutor Sérgio, só um momento. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria parabenizar, né, toda a equipe que fala bastante da questão do controle, e acho que toda a equipe está de parabéns aí. Eu acho que mais do que encontrar, não ter encontrado outros, né, porque isso revela, acho que destacar essa questão, né, a equipe que se destacar o tanto, o mais importante é não ter achado mais nenhum, que significa que o controle e a equipe, assim, está mega de parabéns por esse contato e por essa experiência toda que tem vivido nesses últimos tempos. Duas questões me preocupam um pouquinho, a questão, assim, eu queria até que o Jorge falasse, da criança, né, porque ninguém falou da criança, por enquanto. Quem é esse sujeito, quem é essa criança, quem são esses pais, né, que com essa condição toda, eu acho que a gente não deve ver a criança como uma portadora de um fungo, mas ali tem uma pessoa que precisa ser vista, e eu queria saber como é que ela está, qual é o peso, enfim, todos esses dados, eu acho que a gente às vezes fica meio empolgado com as questões técnicas e esquece que tem uma criança lá atrás. E a outra coisa que me preocupa um pouquinho é a questão, assim, dessa palavra surto, né? Eu entendo que a definição é correta, né? Mas eu acho que, assim, para a mídia, fica assim, até o que o Jair colocou muito claro, nós somos uma unidade que nós não temos fungo, né? É incrível a quantidade de fungos que nós tivemos nesses 15 anos, né? Eu diria quase zero, né? Só não é zero porque deu 18 casos, né? Mas é baixíssima, né? E quando você fala surto, parece que aqui é um lugar que cresce fungo, cresce bicho toda hora, então não é isso. Nós deixamos muito claro essa questão. O mais importante do controle, eu dentro do médico clínico, muito mais importante para o controle do que propriamente pelo achado. Eu entendo que quem está no laboratório fica muito, gosta de uma coisa diferente, assim. Mas eu queria colocar quando você fala em surto, parece que virou bagunça, né? E muito pelo contrário, essa única criança que está atualizada está extremamente controlada por uma equipe extremamente competente no que está fazendo. Então, finalizando a minha pergunta, eu queria saber um pouquinho sobre a criança. Obrigado. Até por questão de sigilo de outras pessoas externas, nem falou dados, possam definir quem é a criança. Então, assim, estruturar o espremo e até respondendo a questão da perfuração, provavelmente não foi porque sem um tratamento de uma taxa de maternidade extremamente elevada, de uma criança que nasceu de formação pela mãe, e em terceiro dia de vida acaba tendo um processo de distância espontânea descoberta por um raio-x, porque ninguém pela mão, a gente fez um raio-x para ver a ponta do tipo. A gente fez uma preparação intestinal, não tem forma. E ela continuou muito bem, obrigado, porque eu fiz a drenagem, fiz a leite da criança, e a cultura veio depois, mais ou menos com 7 dias de vida. Isso ela persistiria se fosse com nutrição materna, uma peritonite profunda, muito pequeno, muito prematuro, e está muito bem. Está numa situação simples, muito bem, obrigado, apesar de tudo, no seu ventilador fez, uma perturbação intestinal, uma peritonite, sem maiores consequências, ela nunca teve choque, ela nunca teve então ela foi identificada rápido, digamos que assim, mas nunca houve um momento de exceção grave que gerasse uma desconfiança maior do tópico, um germinal habitual da cidade. E mais importante, isso nunca foi escondido, sempre nas famílias, na nossa criança. Mas como todas as crianças atendidas em hematologia, isso foi claramente explicado para a família, né? E toda a situação que a criança estava passando, explicada para as outras famílias, porque ela vem com esses filhos sob precaução de contato, embora não seja exigido essa precaução. A mãe continuou a entrar na unidade, não decide entrar nas familiares, ela tem uma deficiência, por isso ela tem somado com o seu filho de 18 anos,
para ela a gente passar todas as informações, ela se sente confiante no sentido de que a criança continua sendo bem tratada pela equipe, né? Ela permanece dentro da unidade e, obviamente, que ela coloca a proteção nela, né? Normalmente uma criança colonizada por um microorganismo, não colocaria a precaução da mãe, ela não é uma descolonizante. Colocou porque ela tem uma série de condições clínicas, talvez da forma imunossuprida, diante de um agente potencialmente agressivo. Mas com a proteção dela, porque a necessidade iminente de se colocar a proteção. Para os outros pais, eles precisam tem uma alimentação especial. Então, é algum papel que é normal nos pais dentro da unidade. Então, isso foi feito de uma forma bastante tranquila, dentro dessa planilha, as medidas até isso para mostrar que foi feita a identificação de uma situação não habitual, isso é, todas as medidas estão sendo feitas de forma adequada, profissionalmente adequadas, eticamente adequadas e humanamente adequadas, no sentido de que essa família continua visitando o serviço, tem mais parentes que é permitido a visita necessariamente continuam tendo seu acesso, né? Até para não gerar aquela sensação de você está em casa, você vê pelo jornal, tem um surto, um super fungo dentro do susto. Meu filho está lá e tem um monstro lá dentro que pode matar a criança. Então, você vem para o hospital ansioso e aí você recebe bem da equipe a informações mais corretas do que se trata, todas estão a ficar mais tranquilas. Acho que talvez até a palavra surto usada na imprensa gera essa sensação de desespero, né? E a imprensa, ela nunca vai colocar pelo lado melhor para você falar as mais ou menos. Quando a televisão uma boa mensagem, ela ouve uma denúncia. Denúncia está implicando que algo vai ser escondido. Não tem nada escondido aqui. Todas as instituições que deveriam ser informadas, como isso aqui, a vigilância do Estado, o GVD, a CDC, a ANISA, todos estavam devidamente notificados a respeito do que estava acontecendo, as minhas condutas foram tomadas imediatamente aí no primeiro minuto, assim que se soube do fato. E o mais importante, todas as famílias sim estão acontecendo, estudando a gravidade, mas se gerar um alarme que torna a sua convivência aqui do filho prematuro, do filho chamado, do filho internado, que já não é fácil, e recebendo notícia que existe um surto ou algo monstruoso acontecendo perto do seu filho. Acho que esse o Sérgio falou, amparo a família aí, no caso das relações é muito importante. A criança continua bem dentro do seu aspecto de maturidade extrema, não houve nenhuma manifestação sistêmica mais grave, eu diria assim, falência de um episódio, coisa assim. Obviamente que existe o diagnóstico, crescimento de cultura, bem alterado, mas digamos que a criança tem um grau de gravidade pequeno. A prematuridade, para ela, acho que é um elemento mais agressivo do que a própria infecção atual. Então, se hoje fosse mostrar que ela viesse a falecer, ela morreria de displasia pulmonar. Uma lesão pulmonar grave, provavelmente a prematuridade da legislação mecânica, e não propriamente do pulmão, provocando um quadro infeccioso nela e a 3 para 4 semanas. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Uma dúvida. Professor, em relação àqueles trabalhos lá de mortalidade, né? Na Índia deu 80%, mas era um prematuro de 400 a 700 gramas, né? Tem algum trabalho que mostra assim, a mortalidade da unidade desses prematuros por peso e a mortalidade por fungo, porque lá não discrimina o que eles referem que foi decorrente da infecção e o que é a mortalidade da prematuridade. Porque 30%, 23% na Venezuela, talvez seja uma mortalidade referente à idade gestacional e não à infecção. Tem alguma coisa que discrimina, assim? Na verdade, os trabalhos são relatos de casos. Eu espero que ninguém tenha 60 casos. E esse é realmente o surto. Mas que seja em 10 anos. Então, igual a mortalidade é pelo fato de ele ter morrido. E alguns deles colocam mortalidade hospitalar, ou seja, pode ter morrido por qualquer outra situação. Então, esse trabalho da colonização
E a gente fala de países de baixo, eu não conheço os hospitais, países de baixo nível socioeconômico, baixa média renda, né? E que a assistência provavelmente não é melhor. Então, o fato a mortalidade é algo muito próximo da cabeça deles, né? E se morre por qualquer coisa, né? Associada a essa probabilidade externa. Deve cuidar nessa questão da colonização, nesse caso, mostrar claramente que o estrela de vida morreu decorrente de asfixia neonatal grave, não gestate, provavelmente hipoxêmica, pelo Covid, com pneumonia, musculamento da placenta, e provavelmente ele tem uma asfixiada e com cuidado da monitorização elétrica perspectiva com traçado isolétrico, diferente seria morte encefálica. Decorrente que ele estava aqui no bebê extremamente maduro, extremamente baixo peso extremo, e eles, a definição do trabalho é morte secundária da maturidade. Então, veja a diferença entre países de Itália, Gênova, né, e a descrição dos trabalhos de países como a Índia do Sul, como a Colômbia, que é difícil até definir se a morte é atribuída a gente, morte atribuída a qualquer outro motivo da maturidade, até mesmo ao cuidado de falar. Ninguém poderia dizer que você define esses papéis. Obrigada. Só para finalizar aquela questão que eu trouxe da perfuração e que o senhor Jamil já comentou, o que eu falei era sobre um artigo de revisão que fala sobre cândida e estáfilo coagulase negativo isolados de culturas peritoneais em caso de perfuração espontânea. Esse é o assunto. E o comentário, né, do autor, ele diz que não está claro se essas infecções foram causa de perfuração intestinal espontânea ou infecções pós-perfuração, uma vez que as crianças, né, prematuros extremos, inclusive, eles podem ter como colonizadores, né, gastrointestinais de extremo e baixo peso, tanto fungos quanto o coagulase negativo. E daí ele reforça, né, algo que é muito importante e claro dentro do nosso serviço aqui, é que a alimentação enteral precoce com peso, em lactentes com peso extremamente baixo ao nascer, está associada à diminuição tanto da incidência de perfuração, acreditando-se então que o colostro, o leite materno, aí os seus componentes, né, como a arginina, glutamina, enfim, e os ácidos graxos melhorem a viabilidade estrutural da parede intestinal. Então, esse é o artigo de revisão a qual eu estava me referindo, tá? Então, ressaltando que realmente não dá para se avaliar se isso é causa ou se é efeito, de um modo geral, dessas condições em prematuros extremos. E mais alguém gostaria de perguntar? Pode falar, Gil, só passar o microfone. Uma das muitas dúvidas, eu acho que é para você, tá? Uma das muitas dúvidas é assim, em que momento, porque como a professora Angélica falou, ele tem um agente que coloniza e coloniza por bastante tempo, né? Em que momento que a gente passa a diferenciar que é infecção de colonização e principalmente sabendo que é um agente que precisa de ser tratável mesmo quando é infecção, né? Estava pensando aqui agora, a gente já acabou de saída de uma pandemia, né? Todos nós estamos morrer de Covid. E ontem a gente teve uma aula na pediatria sobre viver no planeta inabitável, e uma das coisas que acontece é que nós estamos mudando os nossos níveis de infecção, né? Tanto que o assunto do momento são as mortes pela febre maculosa, né? Então, assim, o planeta vai acabar pelos micro-organismos, né? A minha dúvida é, assim, a partir de uma cândida que a gente não mata, não elimina, né? Como que a gente se livra dela? E uma vez cândida alvo positivo, eu vou considerar a pessoa tendo alvo positivo
com outros germes multiresistentes? Excelente pergunta, né? Vamos tirar muitas dessas respostas. Tem uma briga que sempre acontece em congresso de infectologia e microbiologia é essa. Até onde vai a colonização, né? Até quando você consegue que exista uma descolonização? Bom, existem para algumas coisas descolonizações, como a gente fez, né, com dorexidina e mucuracina para estafilococcus aureus. Existe uma descontaminação seletiva do trato digestório que pode ser feita com alguns antibióticos por via oral. Agora, para a Cândida, a gente ainda não conhece como. O que a gente sabe até agora é que coloniza por muito tempo. Por quanto tempo? Não sabemos, tá? Se eu sou sincero, não sabemos. Colonização quando não tem clínica, não tem infecção. Ou não vem de um líquido normalmente estéril. Entre eles, sangue. Porque você não vai coletar uma hemocultura se não for por um motivo, né, estéril. E também a mesma coisa para a líquor, etc. Então, assim, infecção é quando a gente tem uma clínica e tem um líquido estéril a princípio. A colonização vai ser quando a gente pesquisa mesmo na pele, na orofaringe, na nasofaringe, na coloretal, supernal, etc. É assim que a gente vai descobrir. Eu sei a resposta é não. Quando a gente vai liberar a precaução, jamais, até que a prematuridade nos separe, né? Até que ele seja uma criança, não seja mais um bebê e vai internar no outro hospital. Ficar em precaução. E é basicamente isso. Então, assim, a gente tem outros exemplos de que em bactérias, a gente está conversando sobre isso agora há pouco, a resistência é muito cara para a bactéria, e aí ela perde sulfitos. Então, a outra bactéria toma o lugar dela porque ela melhora, ou ela deixa de existir, ou ela morre, não aguenta. Né? Assim, por que Streptococcus pyogenes é sempre seu penicilina? Porque mudou o PBP ali, estabilizou o aparelho, morreu, acabou, não tem? Mas, por que a E. coli volta a ser sensível a ciprofloxacina? Muito caro ser resistente a ciprofloxacina do ponto de vista metabólico da bactéria. Agora, até onde é caro para a Cândida, a gente não sabe, né? O que dá para fazer, eventualmente, é tentar diminuir a colonização, né? Com alguns produtos, né? Se for o caso. Mas nem obviamente isso vai funcionar. Exato. E aí tem os santuários, né? Sim, tem os lugares onde está escondido o bicho. Desculpa aí, nas notícias. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Uma das nossas palestrantes, a doutora Angélica, tem um compromisso, a gente está próximo das 12 horas, né? Normalmente o nosso teto é de reunião às 12 horas. Se ninguém mais tiver perguntas, a gente vai dar por encerrado. Obrigada a todos, agradeço o presente.